É um privilégio termos esse amor do Senhor Jesus. É um privilégio a gente ter um lugar para congregar. É um privilégio nós podemos ter pessoas ministrando louvor para nós. É um privilégio, gente. É um privilégio. Eu sei que talvez você não tenha tudo o que você gostaria, mas eu tenho certeza que você tem muito mais do que você precisa. Talvez você não tenha tudo o que quer, mas tem tudo o que necessita. E Deus é Deus de provisão, Deus é um Deus que cuida dos seus. Como na oração antes eu falei, e essa oração foi o que Jesus falou: se Deus cuida, e Ele faz esse apontamento para cada um de nós, porque Deus sabe da nossa ansiedade, Deus sabe dos anseios da nossa alma, Deus sabe das inquietações do nosso coração, do nosso pensamento. E Ele diz: olha, se Deus no céu cuida dos pássaros e não deixa faltar para eles alimento. Fala das flores, que nem Salomão se vestiu tão lindamente como as flores. A minha mãe tem uma lá. Toda vez que eu vou lá, eu fico olhando para aquela flor que eu acho linda. Eu não sei o nome, porque eu sou muito ruim desse negócio, né? Saber nome de flor. Mas ela é um galho fininho assim, né? E a ponta dela parece a cabeça de um pássaro, que é laranja, e a parte de cima parece assim um tupete. Né? Não sei se alguém sabe o nome, sabe o que eu estou dizendo, né? Oi? Estrelísia? Uma coisa assim, pode ser mesmo, né? E parece assim o pescoço e a cabeça de uma garça, sabe? Né? Coisa mais linda. E eu fico olhando para aquilo, a perfeição que é aquilo. A perfeição dos tons, das cores, como Deus faz as coisas perfeitas. E a Bíblia diz que nem Salomão, com toda a sua riqueza, nobreza, reinado, sabedoria, se vestiu tão belamente como as flores que Deus cria. Então, o Senhor chama a atenção para o nosso coração, para a gente não ficar ansioso. Hoje eu tenho um cantor que eu gosto de ouvir, e é raro assim, né, eu ficar escolhendo cantor, porque o que eu ouço tá bom, assim, né. Mas tem um cantor que eu descobri há pouco tempo, o nome é Aaron Viana, se eu não me engano, acho que é esse o nome, né. Ele tem um vozeirão assim, e ele começa a música dele fazendo uma oração. É uma oração a música que ele começa fazendo. E hoje eu estava ouvindo de novo, assim, e eu vejo assim que aquela música ela é tão carregada da presença de Deus, que quando ele começa a orar, eu começo a chorar. E quando ele começa a falar aquela oração, eu já me sinto quebrantado pelo Senhor. E nessa oração que ele faz hoje, ele diz assim: olha, antes de me levantar, eu já me lembro do Senhor. Eu já falo contigo, né, para que o meu dia seja leve. E ele vai falando coisas assim. E eu fiquei pensando, cara, por que às vezes o meu dia é tão pesado? Por que eu carrego tanto peso? Por que eu torno o meu dia às vezes tão pesado, tão corrido, tão urgente? E aquilo me fez pensar, eu disse assim, cara, eu preciso viver mais leve. Eu preciso viver mais leve. Eu preciso viver mais tranquilo. Ontem a minha esposa marcou para nós dois, a gente foi junto no cardiologista. Ela disse que agora nós estamos numa idade que precisa ir. Eu fui no cardiologista ontem, né? E pela primeira vez eu medi a minha pressão e a minha pressão deu alterada ontem. Eu digo, só que falta. Só porque eu vim aqui, né? Pela primeira vez, e fazendo uma relação agora que eu nem tinha feito, agora falando eu pensei, né? Eu disse assim, eu preciso viver mais leve. Tem tanta coisa na minha vida acontecendo, glória a Deus por isso, mas eu não posso tornar isso pesado. Não posso tornar as coisas pesadas. Eu tenho que aprender a colocar Deus em cada coisa da minha vida, em cada área da minha vida, em cada momento da minha vida, ao levantar, ao fazer, ao falar, e tornar leve. Olha como foi
desde o início do culto até aqui leve, gente. O fluir natural do Espírito Santo fazia dias que não via um culto assim. E em nome de Jesus vai continuar dessa forma. E eu louvo a Deus por isso. Porque quando a gente está com o coração aberto, quando a gente está com o coração para buscar, quando a gente está com o coração para receber, as coisas elas acontecem. As coisas elas acontecem. A Bíblia fala que Jesus disse que tudo é possível àquele que crê. Por isso, queridos, eu quero convidar os irmãos nessa noite a nós continuarmos despertando. A continuar falamos sobre despertar. E eu já creio que hoje já é a manifestação de um despertar de cada um de nós, de um acordar, de um ressuscitar, como é o que a gente tem lido em Efésios capítulo 5, verso 14. E vamos ler de novo, até que a gente se acostume com essa palavra. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos. E aí quem toma esse posicionamento, o que vai acontecer na vida dessa pessoa? E Cristo te iluminará. O que é esse iluminar de Cristo? Lá o Salmo 119, 105, vai dizer que a luz da palavra, ela vai se tornar lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. O Senhor, Ele vai iluminar toda a nossa vida, o nosso coração, para ver o que lá, em alguma área da nossa vida, tem umas teias de aranha, né? Que a gente não quer limpar, não quer mexer. O nosso pensamento, o que tem lá na nossa mente, que está lá tão aculturado. Falei na semana passada, quem estava na semana passada? Glória a Deus, né? Se você não esteve, tá? Ficou gravado, ouça esse culto. Porque muita gente compartilhou comigo que foi tremendo aquilo que Deus falou, aquilo que aconteceu. Nós falamos sobre quebra de padrões, sobre romper padrões na vida. E talvez você possa estar carregando padrões que vêm lá dos seus pais, lá dos seus antepassados, e você acha normal. E talvez não é. Talvez coisas estão acontecendo na sua vida que você acha normal, e talvez não seja. Mas vai lá, tá? Quando você puder, ouça essa ministração, que talvez vai fazer muito sentido e vai te ajudar a iluminar algumas coisas na sua vida. Então, voltando lá para Efésios, capítulo 5, verso 14, ele está dizendo que essa atitude de despertar, de levantar, ela é, diga, minha. É minha. É minha. E ele não está falando para quem não conhece Deus, está falando para quem? Para a igreja. Está falando para aqueles que já conhecem o Senhor, aqueles que já ouvem do Evangelho, aqueles que já conhecem a Cristo, mas que por algum motivo, na sua jornada, na sua caminhada, dormiram. E ele ao ponto de dizer que esses também estão mortos. Mortos de que forma? Espiritualmente. Que voltaram ao mesmo status anterior. Que voltaram à mesma forma de antes, e que Paulo também, ele fala muito sobre isso nas cartas às igrejas. Pode continuar agora o 15? Portanto, ele vai chamar a atenção. Observe, vede, prudentemente como você tem andado. Com a maneira como você tem vivido. E ele diz para que você faça isso de forma como? Prudente. Por quê, gente? Lembra quando eu falei da experiência da minha esposa aqui? Para mim, era natural. Meus filhos estão lá, dormindo na casa da minha mãe. Para minha esposa, é outro olhar, é outro sentir, é outra percepção, é outra realidade.
E quando a gente analisa de forma prudente, a gente não está analisando mais como a gente vê. Foi o que Deus ministrou no meu coração. Olha, não é como tu está vendo, porque eu sou que nem a tua esposa. Eu também tenho saudade dos meus filhos. E analisar e ver de forma prudente, talvez é mudar um pouco a maneira como a gente tem olhado. E essa maneira prudente, queridos, às vezes, não é a maneira como a gente está acostumado a fazer. Porque a gente está vivendo, às vezes, no automático, não sei vocês, mas às vezes eu me pego fazendo as coisas manual. Gente, às vezes eu estou andando de carro. A Dani vai confirmar, pode perguntar. Eu estou andando de carro. Parece que o carro vai sozinho para o lugar, mas não é para lá que eu estou indo. Ele entra naquela rua, mas não é para lá que eu estou indo. Dá um exemplo. Eu levo todos os dias de manhã meus filhos para a escola, lá em Novo Hamburgo. E aí eu desço a rua ali, não lembro o nome da rua agora, do lado da prefeitura, eu tento no parcão à esquerda. É normal, todo dia eu faço isso, para levar isso para a escola. Aí, às vezes, eu estou indo, descendo aquela mesma rua, mas eu não vou para lá, eu teria que ir reto. O que eu faço? Dobro à esquerda. Acho que é. Amanhã eu vou ver essa rua. Sapiranga, desce Sapiranga, né? Isso aí, ó, cara das ruas sabe lá. Só que eu dobro à esquerda, não é para mim ir para a esquerda, é para mim ir reto. Continuar na Sapiranga. E eu dobro à esquerda, por quê? Automático. Será que não tem coisa na nossa vida que a gente também está vivendo no automático? E não está sendo prudente? Porque se eu dobro à esquerda, eu estou perdendo tempo. Se eu dobro à esquerda, eu vou ter que fazer a volta, eu vou ter que gastar mais gasolina. Eu não estou sendo prudente. Por quê? Porque eu não estou andando no automático. Não como nécios. Nécio, pessoa que não tem entendimento, pessoa que não tem conhecimento, pessoa que não está vivendo de forma prudente, avaliando, mas como pessoas sábias. E o 16? Cuidando o tempo, remindo o tempo, porque os nossos dias, eles têm sido maus. Vocês têm a mesma sensação que eu, que parece que o dia já não tem mais 24 horas? Parece que não dá mais conta de fazer as coisas nas 8 horas de trabalho. É incrível. Parece que não rende mais o nosso dia. E o Senhor chama a atenção para que a gente seja prudente e cuidar a forma que a gente tem feito as coisas, porque os dias estão cada vez mais maus. Cuidar da nossa vida, cuidar bem daquilo que estamos fazendo, cuidar bem da nossa família, cuidar bem da nossa vida espiritual, cuidar bem da nossa vida emocional, cuidar bem da administração das coisas que Deus tem confiado à nossa mão. Então, precisamos, diante dessa palavra, despertar. E eu, a cada quarta, tenho falado, hoje é a 7ª quarta-feira que tenho falado sobre isso. E lá em Gálatas capítulo 5, verso 1, vou repetir esse versículo também, diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Então aqui, Paulo está falando de novo sobre não voltar a esse jugo de escravidão, que é o que torna as pessoas o quê? Dormentes. Mortas espiritualmente. Por quê? Porque elas não ficaram firmes. Não ficaram firmes. Firmes no quê, pastor? Naquilo que você recebeu da parte do Senhor. Na instrução que Deus deu para você colocar alguma área da sua vida em ordem. Naquela palavra que Deus disse, vai e faz tal coisa. E a gente às vezes vai e faz um pouco, ou não faz nada. Ou vai e faz, mas logo para. É naquilo que o Senhor tem falado para nós não pararmos, mas continuarmos. Porque Ele nos chamou para ser livre. Quando eu deixo de ser livre? Quando eu
de novo, me submeto àquele tipo de escravidão que eu já vivi. Aquele tipo de situação que eu já vivi. Olha que engraçado. Estava compartilhando antes ali, né? Como a gente tem uma memória, como a gente tem uma cultura dentro de nós que é muito viva. Eu tive um sonho essa noite, eu não sei explicar o sonho, mas nesse sonho eu estava num lugar que era bem perto da casa da minha mãe, e aonde eu frequentei muito, que era um campo de futebol, eu jogava nesse campo de futebol. E eu estava lá dentro desse campo de futebol, e nesse sonho parecia que ia ter uma festa, assim. Tinha muita gente, inclusive tinha até cadeiras assim, aquelas de praia que as pessoas deitam para tomar banho de sol, sabe? Não sei porquê, mas é coisa de sonho tem coisa louca, né? E aí do outro lado do campo, assim, eu estava nesse lado, do outro lado do campo, tinha uma galera lá, e eu olhava assim para aquelas pessoas, muitas pessoas eu reconhecia, porque eram pessoas das quais, quando eu era mais jovem, posso dizer até ali na fase de pré-adolescência, que eu jogava futebol nesse campo, eu conhecia essas pessoas e elas estavam ali no sonho. E aí eu vi que tinha um movimento daquele outro lado do campo, e eu vi que eles estavam se movimentando com vários instrumentos. E eu daqui a pouco disse assim, quer ver? Olha lá, daqui a pouco vai sair samba e pagode lá, quer ver? Fica prestando atenção. Aí daqui a pouco eles se movimentam e começam a tocar. Tocar o quê? Samba e pagode. Né? Só que aquele lugar, queridos, para mim, olhando agora para essa palavra, aquele lugar é voltar a um jugo de escravidão. Um lugar do qual Deus me tirou. Um lugar do qual eu já vivi e não vivi coisas que agradavam ao Senhor. Um lugar que Deus permitiu que eu vivesse experiências, mas elas ficaram registradas aqui. Eu sei do comportamento, eu sei como que funciona, mas não é para mim voltar mais para lá. Então, é minha decisão não me submeter de novo a esse tipo de escravidão, para que eu não venha a dormir, para que eu não venha a me esquecer daquilo que Deus tem feito e já fez sobre a minha vida. Agora, lá em em Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao verso 3, olha o que diz. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive e assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aqui, Paulo faz um alerta à igreja para que a gente venha a viver da maneira para o qual nós fomos resgatados ou ressuscitados. Ele vai dizer que a gente foi ressuscitado com Cristo. Para o quê? Se fomos ressuscitados é porque nós estávamos mortos. Ele nos ressuscita para buscar as coisas agora que são lá do alto, que é onde Ele também está. E não só buscar, Ele vai dizer no verso 2, que também a gente deve pensar nas coisas que são do alto. Ocupar a nossa mente com as coisas que são do alto. Agora, vamos trazer para a nossa realidade, para o dia de hoje. O que ocupou a sua mente no dia de hoje? Foram coisas que estavam lá no alto, as coisas que estão em Deus, ou as coisas desse mundo? Nós estamos vivendo uma crise de identidade cristã, do qual nós vemos a igreja, nós dissemos amar a Deus,
Nós louvamos, nós servimos, mas é só quando estamos no culto, na igreja. Mas não é o dia todo dia. Hoje a igreja, e não é exclusividade de MBCV Estância Velha, isso é uma realidade, infelizmente, a nível, e vou longe, a mundial. Por que, queridos? Porque nós não estamos mais realmente com a vida entregue na cruz de Cristo. E é isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor deseja. É isso que Ele nos ressuscitou, para que a gente possa buscar as coisas do alto. E buscar as coisas do alto, que não é você fazer loucuragem. Não é você se movimentar, agora vou mudar a minha estrutura, a minha vida, a minha família, eu vou me mudar, agora está dando enchente, lá em Giruá agora deu aquele troço, vamos para lá, fazer loucuragem. O Senhor quer que você se movimente aonde você está, com as pessoas com quem você convive, as pessoas que Ele traz até você, para você ser a luz do mundo. Para você ser essa pessoa iluminada, que despertou, que ressuscitou com Ele. É isso que o Senhor, Ele deseja que nós façamos. Que a gente pense nas coisas que são do alto. Que a gente ocupe o nosso pensamento, ocupe as nossas energias, ocupe as nossas emoções, ocupe o nosso coração em amar o próximo, como Ele também nos amou. Porque Ele diz que nós morremos juntamente com Cristo. E Ele diz que a nossa vida agora está oculta juntamente com Cristo. Sabe por quê? Porque o diabo não tem mais acesso. As coisas divinas, as coisas de Deus, as coisas do Senhor, a sua vida no Senhor, o diabo não tem acesso. Está oculto, está guardado, está protegido, está nele. Só que 2 Coríntios 5,17 vai dizer que se está em Cristo, então é nova criatura, mas tem que estar em Cristo. Tem que estar em Cristo. Aí ele vai dizer que daí também as coisas antigas passaram. O que você entende por coisa antiga? Vamos ser minucioso, detalhista, porque se a gente não for, às vezes a gente pode pensar que é aquele móvel velho. A gente pode pensar, né? Mas sabe que as coisas antigas são aqueles costumes ruins, aqueles hábitos ruins, aquela linguagem, sabe? Aqueles palavrões, sabe, aqueles comportamentos, aqueles olhares, aqueles pensamentos, aquelas atitudes ruins que a gente sabe que não agrada a Deus. É isso que ele está dizendo, isso passou. Porque quem está em Cristo é nova criatura. E essas coisas não fazem mais parte da vida da pessoa que busca as coisas do alto, que despertou, que busca as coisas do alto, que pensa nas coisas do alto, porque já passou. Ele se ocupa com as coisas novas, as coisas que vêm do alto, as coisas que vêm de Cristo, as coisas que vêm de Deus. E isso eu quero dizer para você, você que talvez está um mês conhecendo a Cristo, você que está 1 ano, você que está 5 anos, você que está 10 anos, é um processo na vida de cada um. E não vai ser igual para todo mundo. Porque Deus, não dá para colocar Deus numa caixinha e dizer assim, ó, Deus faz assim com um fulano. Não vai ser. Sabe por quê? Porque a Bíblia mostra isso na vida de cada um dos homens que Deus levantou. Tem homem que Deus falou, profeta que Deus falou, ó, tu vai casar com aquela prostituta. Ah, casa com ela. Foi lá e casou com ela. Aí deu um tempo, a prostituta foi fazer o quê? O quê, gente? Foi se prostituir de novo, mas era casada. Pois é, mas ela era prostituta. E Deus fez isso com o profeta, sabe por quê? Para mostrar para o povo o que o povo fazia com Deus.
Teve um profeta que Deus mandou ele tirar a roupa e tirar os calçados e andar 3 anos assim, sabia? 3 anos assim. Para fazer o quê? Para mostrar para o povo o que Deus ia fazer com o povo. Eu vou mostrar a vergonha de vocês. 3 anos. O profeta andou assim. Teve outro profeta que a mulher morreu e Deus falou para ele assim: engole o choro, tu não chora, tu não derrama uma lágrima, engole o teu choro, para mostrar para o povo o que é que eles estavam fazendo com Deus. Deus não é uma caixinha que você vai dizer para Deus: tem que ser assim porque na vida do outro não foi assim. Nananina, não. Deus é um ser vivo. Deus é um ser onipotente, onisciente, onipresente e independente para fazer o que Ele quer, quando quer, como quer. Às vezes a gente diz assim: Deus assim, Deus assado. Nananina, não. Esquece. Deus não tem modelo. Deus tem a sua palavra que nos orienta a fazer as coisas. E Ele resumiu a Bíblia em 2 coisas, você sabia? Em 2 únicos mandamentos. Se alguém me perguntou, até foi uma família católica. A gente estava falando, e eles estavam falando que eles vão na catequese, as crianças, e estavam falando que tinha que decorar os 10 mandamentos. Quem lembra disso já foi católico, né? Eu lembro disso. Eu fui na catequese, né, e tinha que decorar, né? E aí, assim, como é que decora e tal? E aí, eu entrei no assunto e disse assim: mas Deus resumiu em 2 coisas. Não precisa nem decorar os mandamentos. É amar a Deus sobre todas as... e amar o próximo como Ele também nos... Acabou a Bíblia. Se isso desceu no nosso coração, não precisa entender de mais nada. Sabe por quê? Porque ninguém faz mal para o outro, porque Jesus nos amou e deu a vida. Ninguém fala mal do outro, porque Jesus nos amou e deu a vida e não fala mal da gente. Nada, nada. Ele deu tudo que a gente precisa, e Ele quer que a gente faça a mesma coisa para com o outro. Se a gente entender disso, a nossa vida vai ser mais leve, vai ser mais fácil, vai ser mais tranquila. E eu quero falar um pouco sobre o que esse profeta falou nessa noite. É Isaías capítulo 58. Até aqui foi a introdução, tá? Que nem o pastor Jonas domingo, né? Vamos ler esse texto. Clama a plenos pulmões. Não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se achegar a Deus. Dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que, no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferides em punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz do alto. Seria este o jejum que eu escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras à impiedade, desfaças as ataduras à servidão, e deixes livres os oprimidos, e despedaces todo jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados,
e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Até aí tá bom, até o versículo 7. Depois a gente continua. Queridos, eu quero falar sobre essa palavra que o profeta Isaías, ele entregou para o povo. E como é difícil para um profeta, para um pastor, entregar uma palavra como essa. Não é fácil. Porque ele começa dizendo, agora põe o verso 1 de novo, por favor. Ele começa largando uma pedrada. Né? Ele começa largando uma bomba no meio do povo. Ele diz que Deus falou para ele dizer: clama a plenos pulmões e não te detenhas. Ou seja, não retenha nada do que eu estou falando. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo o quê? A sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. É difícil a gente ter que mostrar algumas verdades que acontecem na vida do povo. Não é fácil. Porque é muito mais tranquilo eu falar aquilo que agrada a sua vida. Aquilo que você vai se sentir feliz de ouvir. É muito mais tranquilo falar e você sair daqui feliz comigo. Mas não foi para isso que Deus chamou o pastor, chamou o profeta, ou aqueles que ele entrega a sua palavra, mas para falar aquilo que deve ser dito. Não reter, não te deter em falar aquilo que Deus fala. E essa palavra dessa noite, queridos, por mais que ela tenha um cunho, e lá no título aqui da minha Bíblia diz observância devida do jejum, não necessariamente é sobre o jejum. Porque ele começa falando o quê? Fala ao povo a sua transgressão e os seus pecados. Mas o texto aborda o tema jejum porque é o que o povo está cobrando de Deus. O povo está cobrando de Deus que está jejuando, que está afligindo a sua alma, e Deus não está, o quê? Retornando o que eles estão fazendo, entre aspas, para Deus. É isso que está acontecendo. Então agora vamos para o verso 2. Ele diz assim: mesmo nesse estado, que estado é esse? É o estado de que alguém que está em desacordo à palavra, alguém que está fazendo algo que Deus não disse para fazer, ou contrário ao que Deus disse para fazer, mesmo nesse estado, mesmo em pecado, mesmo em transgressão, ainda me procuram. E ainda tem prazer em saber o que eu vou fazer. Com um povo que pratica como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Aí eles perguntam para Deus, tá, e cadê os nossos direitos? Cadê os nossos direitos? É essa a grande chamada de atenção que Deus está fazendo a esse povo. Olha uma curiosidade interessante sobre Isaías. Isaías, ele foi um dos profetas de maior longevidade no povo de Israel. Ele, basicamente, ele morou, né, em Judá, mas ele passou por 4 reinos, por 4 reis. 2 foram bons, temiam a Deus, e 2 não foram. O tempo dele de profetizar em Israel foi durante 50 anos. 50 anos. Esse foi o profeta que mais tempo ficou profetizando. E ele, pesquisando, né, olhando sobre a vida de Isaías, ele reconheceu, e lá, se não me engano, está no capítulo 6, ele reconheceu um pecado que ele tinha. Quando ele despertou, quando ele teve um encontro real com Deus. Que ele falava para todo mundo, ai de ti,
ai de ti, ai de ti. Ele apontava e falava, ai de ti que tu faz isso, ai de ti que faz aquilo, ai de ti que faz aquilo outro. Mas ali no capítulo 6, ele tem um encontro com Deus. E aí ele vê assim, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E ele vê que ele também era pecador, que ele também tinha a parcela dele de responsabilidade, de culpa e de pecado. E parou de olhar agora só para a vida dos outros. E esse profeta, queridos, foi o profeta que eu falei, que ele, durante 3 anos, andou descalço e sem roupa. Está lá no capítulo 20 de Isaías. Depois a gente vai ler ele. Então, no verso 2, o Senhor está chamando a atenção para isso. Ele diz que, mesmo nesse estado de pecado, nesse estado de sonolência, de mornidão, de estar mortos espiritualmente, eles vêm diante de Deus e cobram a Deus sobre, tá, e aí? Eu estou jejuando, eu estou fazendo, e tu não está fazendo nada? Como assim? E o verso 3 ali, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? O povo cobrando Deus. Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, vocês estão cuidando dos vossos próprios interesses e estão exigindo que se faça todo o vosso trabalho. Deus agora começa a mostrar o porquê é que Deus não está respondendo, porque é que Deus não está abençoando, porque é que Deus não está se movendo em favor da vida deles, daquilo que eles estão justificando, está vivendo e fazendo em prol de Deus, dizendo que estão jejuando, de que estão afligindo a alma, de que estão se isentando de comer para agradar a Deus em favor dos seus desejos. Mas Deus não está fazendo nada. Deus não está respondendo. Mas vamos trocar isso, queridos, o jejum para outras coisas. Porque às vezes talvez são poucos que jejuam aqui. E jejum não é ruim, jejum é bom, tá? São poucos que jejuam. Mas talvez a gente está fazendo outras coisas e está botando Deus contra a parede. Tá, mas tu não está vendo? E por que tu não responde? Olha, eu estou orando. Por que tu não responde? Olha, eu estou servindo, por que tu não responde? Olha, eu mudei isso, por que tu não responde? E botando Deus contra a parede. Como se a gente tivesse poder de fazer isso, de cobrar algo de Deus. Nenhum, não é verdade? Mas sabe o que é o verdadeiro problema aqui? Vocês querem saber? Gálatas 6:7. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Qual que é o problema aqui, queridos? É o povo se enganando. E muitas vezes a gente está se enganando, achando que fazer tal coisa está agradando a Deus. Achando porque eu faço muito isso, eu estou agradando a Deus. Achando porque eu estou falando muito o nome de Deus, eu estou agradando a Deus. Achando porque eu faço tal coisa, eu estou agradando a Deus. Será que a gente não está se enganando com alguns hábitos, com alguns costumes, com algumas linguagens, com alguns comportamentos, com alguns feitos, com alguns posicionamentos da nossa vida, achando que estamos agradando a Deus? E por isso a gente então se coloca numa posição, não, mas olha tudo que eu faço, que eu falar, Deus ouve. Eu pisco e Deus já me responde. Será que talvez a gente não está nesse nível de presunção da nossa vida? Imaginando que Deus tem um dever agora para comigo, porque eu sou pastor da igreja. Oh Deus, se tu não, olha, eu sou pastor da igreja.
Tem que me responder. Já pensou? Bom se fosse verdade, né? Mas não é. Mas não é. Por isso, a palavra que nós lemos antes diz: vede prudentemente como andais. Não como necios, mas como pessoas sábias. Pessoas que estão buscando as coisas lá do alto. E a gente, às vezes, está se ocupando com coisas, dizendo que são coisas para Deus, mas Deus olha para aqui, cadê meu filho? E Deus chora. Onde é que está ele? Sabe aquela coisa de você estar em casa, e a família toda está em casa, mas ninguém está presente? Já viram esse filme? Está um em cada canto, TV ligada, um em cada celular. Está todo mundo em casa, mas ninguém está presente? Está todo mundo em casa, mas não tem conversa. Está todo mundo em casa, mas não tem relacionamento. Está todo mundo em casa, mas não tem comunhão. Está todo mundo em casa, mas ninguém senta na mesa. Está todo mundo em casa, mas está todo mundo espalhado. Está todo mundo em casa, mas ninguém ora junto. Você já viu esse filme? Será que a gente não está se enganando? Não é sobre jejum. É sobre a nossa vida no Senhor. Será que talvez a gente não tenha que despertar? Será que a gente não tem que voltar a sentir a alegria da salvação de novo? Antes a gente estava aqui em cima, né? Estava brincando aí com o Frank, aí, cantando uma musiquinha antiga, né? Que legal, né? É bom a gente poder sentir, gente, essa liberdade, essa presença do Senhor e poder se alegrar com as pequenas coisas e ser leve. É bom. É bom. Não está toda hora, parece com a faca no pescoço, com a água batendo aqui, que eu já não consigo mais respirar. Por quê? Porque a gente trocou o trabalho pelo Senhor. Eu tinha até pouco tempo uma frase lá na minha sala que dizia assim: meu tempo com o Senhor, ou melhor, meu tempo servindo ao Senhor não é mais importante do que o meu tempo com o Senhor. Não é. Porque se eu tenho tempo com o Senhor, o que eu faço para Ele vai ser leve, vai ser prazeroso, não vai ser pesado, não vai ser desgastante, não vai ser frustrante. Não vai ser, queridos. Não vai ser. Mas quando a gente inverte isso, sim, é pesado, sim, é difícil, sim, é doloroso, sim, tudo é complicado. E o Senhor está chamando a gente a esse nível de arrependimento, a esse nível de prudência, a esse nível de despertar, porque a igreja do Senhor está morta espiritualmente, se esqueceu do seu Deus. Mas eu tenho uma boa nova para você, olha o que diz Apocalipse 1, 17 e 18. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Aqui vale a pena estar como morto, viu? Porque quando a gente vê o Senhor, quando a gente vê a presença do Senhor, a gente não consegue mais ficar do mesmo jeito, queridos. A gente não consegue mais continuar da mesma forma. A gente não consegue mais com a mesma linguagem, a gente não consegue mais com o mesmo pensamento, a gente não consegue mais com aquele mesmo coração, a gente não consegue mais com aqueles mesmos pensamentos, não dá mais. E aqui a experiência que João teve, quando eu vi, eu caí aos pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita e disse: não temas, ô glória, eu sou o primeiro e eu sou o último. E aquele que vive, eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E agora, olha aqui, e eu tenho as chaves da morte e do inferno, glória a Deus. Está morto, ele tem as chaves. Tem alguém indo para o inferno na tua família, ele tem as chaves. E essas chaves, sabe o que é melhor ainda? Ele deu para a igreja.
Você é a igreja? Ele deu para você. Tudo que você ligar e desligar na terra será ligado e desligado no céu. Ele deu para a igreja, querido. Nele, no nome dele. Está morto, ressuscita nele. Está indo para o inferno, resgata, porque a igreja, ela rompe as portas do inferno. Jesus conquistou. Não tem porquê estar vivendo mais dessa forma. O Senhor deu isso para mim e deu isso para você. Ah, mas tu é pastor? Não, querido. Não, eu entendo isso muito antes, muito tempo antes de ser pastor. Muito tempo antes. Uma vez eu tinha uma loucura para expulsar demônio. Já contei isso para vocês. Tinha loucura. Eu disse, Senhor, eu quero expulsar demônio. Eu não era pastor, não era ninguém. Eu era só um crente que queria expulsar demônio, queria ver como é que é. E comecei a ler, comecei a ver como é que era, comecei a estudar, até que um dia uma mulher passou mal na frente da igreja. E aí me chamaram lá, a mulher está mal lá, fui lá. Mulher, o que foi? Não sei, estou com ânsia, vomitei antes e tal, o que foi? Não sei o que, eu posso orar por ti? Pode. Aí o marido dela estava junto. Eu disse, me dá tua mão aqui. Botei, né, a mão em cima da mão dela, disse, em nome de Jesus, no que eu falei, em nome de Jesus, a mulher caiu no chão. E aí já que deu toda aquela coisa, eu digo, ai, agora? E agora? Eu digo, amém, né? Eu pedi, agora toma, né? Depois eu fui, depois disso eu abri uma porteira, gente, meu Deus, era um atrás do outro assim, né? Eu era falava que eu era o exorcista da igreja. Misericórdia. Então, queridos, nós não podemos nos enganar. Amém? Diga assim, eu não, nunca mais vou me enganar. Querido, não se engane. Viva da forma que agrada a Deus. Viva de uma forma que agrada ao Senhor. Viva de forma que Deus possa olhar para você e ver assim, não, ali tem um filho amado. Aí tem alguém que busca, tem alguém que olha para o alto. Nós não somos perfeitos, nós não seremos perfeitos, nós estamos buscando nos aperfeiçoar, melhorar cada dia. E Deus só busca uma coisa em mim e em você, coração arrependido. Tem um louvor que diz, o que poderei dar ao Deus que tem tudo? O meu coração. Meu coração. Você não tem mais nada que você possa dar para Ele, que possa agradar a Ele. É o teu coração. Porque quando você dá o seu coração, quando você dá a sua vida por inteiro, tudo, as tuas ações, teu trabalho, tua família, teus negócios, tudo, Ele vai cuidar. Tudo Ele vai cuidar. Mas não queira achar que é como tu quer, no teu tempo, do teu jeito. Não. Sabe por quê? Quando tu entrega o teu coração, a tua vida é dele. Tá, e se eu não quero entregar, a tua vida é do outro. Então, simples assim. Ah, mas eu não acredito. Tá bom. Paga para ver. E vocês sabem quando eu digo o que é o outro, né? Amém? Bota agora Isaías 58, 4 e 5. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferides com punho iníquo, jejuando assim como hoje. Não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem aflige a sua alma, incline a cabeça com junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamaria tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Então o Senhor chama a atenção aqui, que esse tipo de jejum que eles estão oferecendo, e agora vamos mudar a palavra jejum, esse tipo de conduta, esse tipo de vida, esse tipo de cristianismo, não é isso que Deus quer. Não. Mas o que Ele quer? Alguém que entregou a vida para o Senhor e agora é nova criatura. E agora está buscando, no seu processo de conhecer a Cristo, mudar as coisas
que agora não agradam mais o Senhor. Isso é um processo. Isso é um processo. Mas só consegue fazer isso quem desperta, quem ressuscita, quem acorda, quem se compromete, quem realmente entregou o coração, entregou a vida. Só essa pessoa consegue viver esse tempo novo. Vamos continuar? Que eu já me... Foi muita introdução. Porventura, não é esse o jejum que eu escolhi, e agora Deus começa a dar a direção. Preste atenção que agora eu vou focar aqui, e essa é a coisa mais importante. Primeira instrução que ele dá. Deixa eu até adiantar aqui, ó, botar aqui. Ó. Não é esse o jejum que eu escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade? O que são as ligaduras da impiedade? Na tradução da King James diz assim, que liberte das amarras da malignidade e da injustiça. Um exemplo, querido, pedir perdão a quem você feriu. Um exemplo, soltar aquilo que te liga à impiedade, aquilo que te liga ao pecado. O que está te ligando ao pecado? O que está ligando você a fazer você voltar a cometer aqueles mesmos atos que Deus não aprova? Parar, talvez, de mentir, de enganar os outros? O que está te ligando a essas coisas? O que está escravizando você a repetir as mesmas coisas que Deus não aprova? Que Deus diz, olha, fala em alto tom, fala e não te detenhas. Será que não é, talvez, romper com algum mau hábito na sua vida? Com alguma cultura que você vem praticando? Falei na semana passada muito sobre cultura, sobre os legados hereditários, sobre os padrões que nós repetimos. Será que não tem padrões que estão se repetindo na sua vida? E que hoje tem isso te afastado do Senhor e deixado com que a sua vida espiritual esteja abatida, morta, você não tem força para vencer o dia mal, não tem força para vencer os ataques das trevas, não tem força para vencer os dardos inflamados do maligno? Essa é a primeira coisa que o Senhor fala. Ele diz, solte as ligaduras da impiedade. Esse é o verdadeiro jejum. Essa é a verdadeira prática do cristão. A segunda que ele fala é, desfaça as ataduras da servidão. Lá na King James diz, que desfaças as ataduras da opressão. Quantas pessoas têm vivido constantemente, diariamente, oprimidas, angustiadas, tristes, abatidas, com uma agonia no peito? Você vive com agonia no peito? Você vive, às vezes, parece que não tem fôlego. Sim, sabe quando respira e fica... E são sintomas de coisas que a gente está vivendo, por quê? Porque provavelmente está atado a um tipo de opressão, atado a algum tipo de escravidão, atado a algum tipo de prisão. Então, por que isso pode estar acontecendo? Alguns exemplos, né? Por algumas injustiças, por alguns princípios que a gente sabe, mas eles estão distorcidos na nossa vida, por deixar de exercer a autoridade, a liderança, o chamado que Deus nos deu, porque eu não estou cumprindo um dever que eu sei que eu deveria, porque talvez eu estou sendo omisso com alguma coisa que Deus me chamou para fazer e eu não estou fazendo. E isso vai fazendo com que a gente fique atado. E essa opressão, ela venha, pode ver, quando você tem algo para entregar num determinado prazo, e esse prazo vai chegando perto, e você não consegue, e você não está conseguindo fazer o que tem que fazer, como é que você se sente? Diz para mim. Pressão, né? Fica pesado, não fica? É a mesma coisa. Quando a gente não está cumprindo algo que a gente sabe que deveria,
a gente começa a sentir essa pressão, opressão. Por quê? Porque eu não estou cumprindo um dever. Mas, como a gente viu lá, os filhos de Deus estavam cobrando os direitos. Ah, Deus, tu não está vendo que eu estou assim? Ah, Deus, tu não está vendo que eu estou jejuando? Pois é, só que uma coisa não anula a outra. E por isso que o Senhor chama, eu não quero que você fique criando sacrifício. Eu quero que você faça o que deve ser feito. Cumpra o seu dever. Terceira coisa que ele fala é: deixes livres os oprimidos. E aqui também diz que ponhas em liberdade aqueles que estão oprimidos e despedace também o jugo. Quem são as pessoas oprimidas que você conhece? Que estão sob um jugo. Sabe que talvez não tem pessoas do seu círculo social que talvez estão precisando de uma palavra de fé sua? E eu vou ensinar uma coisa para a igreja agora que o Espírito me trouxe o coração, que é em relação às orações, aos pedidos de orações para o ministério de intercessão. Nós recebemos muitos pedidos de oração. Mas eu pergunto, Deus quer curar ou Deus quer salvar? Fala para mim, gente. Salvar. Antes da cura vem a salvação. Antes da cura vem a salvação. Tem uma parábola, uma situação que aconteceu com Jesus, né? E que chegou um homem lá doente. E aí questionaram Jesus. E ele disse assim para a pessoa doente que veio pedir a cura: ó, perdoados estão os teus pecados e tu estás salvo. E aí Jesus assim: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para salvar e também para curar, agora você está curado. E onde eu quero chegar com isso, queridos? Se você recebeu um pedido, você sabe de alguém que está necessitado de oração, carente de oração, vamos orar, amém. Mas você foi enviado para pregar o evangelho para essa vida e essa família. Não é transferir responsabilidade. Por que muitos estão debaixo de opressão? Porque estão transferindo responsabilidade. Sobrecarrega os irmãos da intercessão, a igreja em oração, mas esses nunca ouviram uma palavra de Deus. Pergunto, isso é prudente? Vocês estão comigo ou não? Será que é isso a coisa certa a se fazer, irmãos? Eu estou falando aqui, não estou apontando para ninguém e não é julgando e condenando ninguém. Eu estou trazendo um ensino para que a gente possa crescer e despertar. Amados, devemos orar? Amém. Mas nós temos que primeiro pregar. Como querão se não tem quem pregue? Vocês já viram aquele texto? Como ouvirão se não tem quem fale? Deus vai lá, opera o milagre, aí o outro orou para o santo. Quem curou? Hã? Ah, mas para ele foi quem? Vocês estão vendo? Não podemos fazer confusão religiosa. Nós temos que ser posicionados e falar o que deve ser dito. O texto de Isaías 58:1 começa dizendo, o Senhor dizendo: fala a plenos pulmões e não retenha aquilo que eu estou dizendo. Amém? Então, nós temos que deixar essas pessoas livres. Tem pessoas no hospital, tem pessoas que estão necessitadas, tem pessoas que a gente sabe que precisa ajudar. Nós temos que então ser essas pessoas. Nós temos que ser esses que Deus levantou.
O que Deus cobrou deles ali? Vocês estão cuidando só dos negócios de vocês? Vocês estão cuidando só da vida de vocês? Vocês estão cuidando só dos interesses de vocês? E Deus está dizendo, não é isso que eu quero. Eu quero que vocês cuidem. Eu quero que vocês salvem. Eu quero que vocês vão. Eu quero que vocês vão e façam aquilo que eu estou dizendo. Tem alguém injustiçado? Defenda. Amém, queridos? Repartas o teu pão com o faminto. É o próximo versículo, 7. Ele está dizendo, repartas o teu pão com o faminto. Será que não tem pessoas ao nosso redor que hoje precisam realmente, talvez, de uma cesta básica? Estão lá com a luz para cortar ou cortar a luz? Eu estou falando de coisas bem práticas aqui, porque é exatamente isso que Deus requer de nós. Será que talvez ali fazer um ranchinho, fazer umas comprinhas e abençoar alguém? Será que não é isso? Repartir o teu pão não é a tua sobra. Você entendeu? Repartir aquilo que tu tem, que tu consome, o teu bom. Só que às vezes a gente faz o quê? Ih, tem um pão velho ali, ó. Ih, ficou durinho, vamos dar isso aqui. Não é o que a gente faz? O próximo ele diz, recolhas em casa os pobres desabrigados. Agora, pastor, daí não, né? Agora eu vou encher a minha casa. Mas eu vou dizer para você, gente, eu já recebi na minha casa, uma vez um rapaz que teve necessitado. Ele dormiu na minha casa algumas vezes, porque ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha irmão, não tinha ninguém. E ele estava sendo alvo do diabo. Ele via dentro da casa dele o diabo lá. E ele não sabia o que fazer, não sabia como lidar. E a gente, às vezes, recolhia ele dentro da nossa casa e cuidava dele. Mas talvez você não precise fazer isso, necessariamente isso, né? Mas daqui a pouco você pode apoiar alguém que precisa. Nós temos o Ministério da Capelania. E nós temos a visita aos lares. Talvez você possa ir ajudar na capelania, que é apoiar aqueles também que estão necessitados lá. Inclusive me falaram que às vezes está faltando gente. E vou dizer para vocês, quer despertar, vai na capelania. Vai no hospital visitar os doentes. Eu te garanto que tu vai sacudir na tua fé. Eu te garanto. Porque a gente acha que a nossa vida está tão boa, ou melhor, está tão ruim, até ver a vida de alguém pior, né? E ele vai falar também, se vires o nu, cubras. Não tem roupa lá para doar? Aquela meia rasgada, rasgada não interessa, tá? Mas não tem lá, daqui a pouco, sabe aquelas coisas de estimação, um dia eu vou emagrecer. Nunca. Quanto tempo prometendo que vai emagrecer, né? A dieta, a academia, e nunca se enquadra dentro daquele manequim de novo. Eu já desisti. Eu já dei as que eu não achava que ia voltar, já não dá mais. Não tem como, gente. Então, o que dá para fazer? O que você pode ajudar? O que você pode doar? Amém, queridos? E essa aqui eu achei o máximo. Não te escondas do teu semelhante. Isso aqui eu lembrei de um tempo da minha infância. Bati o mascate lá em casa. Diz que eu não estou aí. Ligaram para cobrar, diz que eu não estou, não atendo. Está devendo, presta conta. Né? Ou não é dever, ou é se esconder, né? Fingir que não viu o necessitado. Sabe que vem aquele irmão, aquela irmã lá que, meu Deus, assim, até, tô com pressa. Já viram coisa assim parecida? Cortar caminho. Não te esconda do teu semelhante. Você pode acompanhar um irmão. Tem gente que até convida, às vezes, alguém para vir da igreja. Chega aqui, pastor, esse é para ti.
Aí tu imagina, todos vocês traz um e eu tenho que cuidar. Como é que fica? Não, o Senhor disse para todos: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda, fazei discípulos de todas as nações e batizai-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito. Deus não falou para o pastor só. Ali que o que eu leio, ali quem lê é para todo mundo. Amém? Glória a Deus, né? Gente, a gente tem que despertar. Não vos enganeis. Vamos ficar de pé, porque senão não paro de falar e eu me ultrapassei no meu horário hoje, tá? A minha meta era outra, mas essa palavra estava tão boa. E agora você de pé, eu quero concluir lendo a partir do verso 7 agora. Porque aqui, queridos, quando você entender... 8, isso é 8. Quando você entender e praticar aquilo que a gente falou até agora, que foi as pedradas, né, que a gente recebeu, olha qual é a promessa do Senhor para nós. Agora presta atenção aqui, porque essa é a parte boa. Sabe por quê? Porque trabalhar ninguém gosta, mas todo mundo gosta da recompensa do trabalho, é ou não é? É. A gente não se motiva por trabalhar, a gente se motiva pelo resultado do trabalho, essa é a verdade. E a gente não se motiva muitas vezes por estar ali, ai, meu Deus, vamos escutar o irmão, né? Vamos tirar do bolso aqui, vamos dar um rancho para o fulano. Isso é trabalho. Mas agora, o fruto do trabalho, todo mundo gosta. O resultado do trabalho, todo mundo gosta. E olha o que Deus diz: então romperá a tua luz como a alva. A tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Eu podia parar só nesse, mas tem mais. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, e o falar injurioso. 10. Se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E agora, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. E agora olha essa promessa: os teus filhos edificarão as antigas ruínas. O que se arruinou na tua vida? O que vem se arruinando dos teus antepassados? Os teus filhos edificarão. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado o quê? Reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Oh, glória! Você pode dar uma glória a Deus, querido? Olha que promessa! E Deus só está falando assim: cumpre o teu dever. Para de te enganar. Faz o que Deus está falando, amado. Posso dar um conselho para você? Deixa o orgulho de lado. Posso dar outro conselho para você? A razão não vai te levar para o céu, mas o coração humilde vai. Deixa o orgulho de lado e deixa Deus romper sobre a tua vida. Põe a mão no teu coração. Se você crê que alguma dessas coisas precisa você nessa noite romper em fé, fale com o Senhor, abre a tua boca e diga para o Senhor o que você entendeu, o que você hoje viu, o que você ouviu, e diga para o Senhor: isso eu preciso ajustar, isso eu preciso mudar. Não é sobre jejum, é sobre a tua vida, é sobre teus hábitos, é sobre teus costumes, e é sobre o que Deus quer fazer a partir de hoje, para que você possa despertar. Obrigado, Senhor. Tu conheces, Senhor, a realidade de cada vida e de cada família.
E hoje o Senhor nos chama, ó Deus, a despertar e ressuscitar, ó Pai, ó Deus, de uma morte espiritual, para viver uma vida que agrada e glorifica o Teu nome. Ouvimos aqui, Senhor, promessas lindas e maravilhosas da Tua parte, Pai, para aqueles que ajustarem a sua vida, ó Deus, aquilo que o Senhor tem chamado, para Deus romper com as ataduras da impiedade, para quebrar essas cadeias, ó Deus, para agir, ó Deus, como um verdadeiro filho amado e cristão. Eu abençoo, Deus, a Tua igreja, e nós nessa noite queremos clamar por perdão, clamar ao Senhor pela misericórdia, Pai, dos nossos atos, das nossas línguas, ó Pai, ó Deus, que falam dolosamente, dos nossos pensamentos que não se ocupam com as coisas do alto, ó Pai, mas com as coisas dessa terra, que são malignas, que são cruéis. Ó Deus, perdoa por não buscar as coisas que vêm lá do Senhor, e estamos envolvidos com as coisas desse mundo, Senhor, por cuidar somente da nossa vida, dos nossos negócios e dos nossos interesses, e não olhar para o nosso próximo, como o Senhor tem nos chamado a atenção nessa noite, de ser, ó Deus, um servo bom e fiel, que ama, assim como o Senhor também nos amou. Eu quero abençoar a Tua igreja, nos desperta nessa noite a cada um que está dormindo, que está longe, que está afastado, Pai, pois Tu conheces o coração do Teu povo e de cada um aqui. Eu oro e abençoo a Tua igreja, Senhor, e como igreja do Senhor Jesus, eu desligo, Pai, ó Pai, os laços da impiedade, eu desligo, Senhor, os grilhões que prendem, Senhor Jesus Cristo, a iniquidade. Eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, para que sejam quebradas essas amarras que têm prendido, que tem ocultado, que tem enganado, Senhor, cada um aqui, Deus, essa noite, em nome de Jesus, Pai, e declaro liberdade àqueles que estavam presos, libertação àqueles que estavam cativos, para que possam viver em paz, na alegria do Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, a Ti toda a glória e honra, Senhor, eu Te louvo e agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu aconselho você a continuar meditando nessa palavra, viu? Eu não falei tudo que eu queria, não, viu? Mas tem muita coisa que Deus vai falar ainda ao seu coração. Abra sua Bíblia em casa e volte a meditar nesse texto. Abra essa Bíblia em casa e volte. Essa palavra Deus já colocou no meu coração na semana passada, quando eu estava lendo, e aí na hora já veio a confirmação, é para o culto de quarta. Porque Deus primeiro ministrou a minha vida, para depois trazer isso para vocês. Amém? Que Deus abençoe, queridos.